Oi. Vocês estão felizes, gente? É maravilhoso louvar o Senhor. E ainda mais maravilhoso a gente contemplar a revelação do Senhor através das Escrituras, amém? Nós somos... O povo de Deus é muito privilegiado, a gente esquece de agradecer, de se deleitar na graça do Senhor em se revelar através das Escrituras. Eu trago aqui um abraço dos meus pastores, pastor Rodrigo Leitão, pastor Paulo On. E o meu pastor Paulo On escreveu um livro chamado... Obrigado, mano. E Deus falou a língua dos homens, que fala sobre essa revelação bendita das Escrituras, a qual é a autoridade sobre as nossas vidas, e nós podemos, com paz no coração, confiar, descansar em promessas que não são a nós mesmos, mas ao próprio Deus. A fidelidade do Senhor Deus e o drama das Escrituras como um todo, numa história só, é sobre a aliança de Deus com o seu povo e a si mesmo, a sua fidelidade e bondade que espirra na gente por graça e misericórdia dele, né? Nossa, que chique. Agora eu não posso errar mais nada aqui. Meus irmãos, nós vamos hoje nos aproximar da palavra de Deus com reverência. No Salmo 139, nós vamos ler os primeiros 6 versículos, tá bom? Se você puder abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia. Nós já cantamos esse texto. A música Salmo 139 tem sido uma música importante para a gente lembrar, né, essas verdades centrais evangélicas da parte do Senhor no Salmo 139, com respeito à nossa caminhada, não só na onisciência do Senhor, que nós vamos conversar hoje aqui, mas também naquilo que Ele decretou sobre as nossas vidas. E eu quero ler com vocês, vou ler de 1 a 6 aqui, eu não sei qual é a versão que você está lendo, mas nós vamos aqui no versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. 5. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento, versículo 6, é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que eu não o posso atingir. Feche os seus olhos. Santo Deus, Tu és bendito, Tu és maravilhoso, e tais verdades do Evangelho, as quais constrangem o nosso coração, alimentam a nossa alma, dão esperança para a nossa vida, são maravilhosas demais. Nós queremos Te honrar, Te agradecer e pedir, Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Usa a minha vida, Senhor Deus, o pouco que eu tenho para entregar para o Senhor, para que o Teu povo seja alimentado e nós sejamos mais uma vez, Senhor Deus, mudados, constrangidos pelo Teu Evangelho e pela pessoa de Cristo Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema desses primeiros 6 versículos, que junto com o meu amigo pastor Mateus me ajudando, dando algumas dicas, então se for ruim também vocês põem a culpa nele. Eu queria que você anotasse esse tema chamado O Maravilhoso Peso de Ser Conhecido. Hoje eu queria que você anotasse mesmo, tá? Se você tem um bloco de notas, se você tem uma forma de anotar, ou anotar na própria Bíblia mesmo. Mas eu quero de forma introdutória falar com vocês a respeito de como hoje a gente se sente muito bem em ser conhecido. Existe um culto na nossa cultura de Instagram, de rede social, e de uma década para cá, né, esse advento da rede social e da forma fácil com a qual você tem acesso ao cotidiano das pessoas que você admira, isso consequentemente nos faz parte disso. A gente vê alguém fazendo e a gente quer fazer igual. É que nem quando alguém fala, nossa, tá blogueiro, né? Por quê? Porque alguém fez uma vez e você faz também. A gente tem essa necessidade, esse desejo, esse anseio de ser conhecido por olhos errados. É muito legal a gente ter like, é muito legal a gente
mostrar esse recorte da nossa vida. E na verdade, a gente tem essa ilusão de que nós estamos numa autenticidade controlada. De uma forma muito intencional, a gente sabe muito bem o que a gente vai expor na rede social e o que a gente vai mostrar da nossa própria vida para as pessoas. Às vezes gente que a gente nem gosta, às vezes gente que a gente nem admira, mas a gente quer ali o carinho, a admiração, o respeito dessas pessoas, ou até a inveja dessas pessoas. Já parou para pensar? A ilusão é que nós estamos expondo e compartilhando. Mas na verdade, nós estamos nos escondendo. Essa é a reflexão que eu quero começar. Você fazendo junto comigo. O recorte que nós expomos na rede social é uma seleção de coisas boas, mas necessariamente uma ocultação, escondendo coisas ruins, a parte feia da nossa vida. E quando a gente lê um texto como esse, quando a gente canta essas verdades e se choca com o tamanho de Deus, a gente percebe que quem está nos vendo de verdade não está vendo só esse recorte. Ele vê tudo, o Senhor entende tudo. Até na verdade, nem o que você entende sobre você mesmo, Ele já entende. E no fim das contas, ser conhecido verdadeiramente por esse Deus pode ser o pior pesadelo de qualquer ser humano. Vamos para o texto? Nesse texto a gente tem seis versículos, e eu vou separá-los em 5 partes, sendo o versículo 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. Com 5 es, tá bom? É aqui que eu quero que você vá anotando, porque isso vai também te ajudar a memorizar esse texto. 5 es, tá bom? Primeiro e, sobre as ações do Senhor expostas nesse texto de Davi. Primeiro, o Senhor examina. Você pode falar comigo? O Senhor examina. Fala para quem está do seu lado aí. O Senhor examina. Olha o texto. Senhor, tu me sondas e me conheces. O sentido da palavra sondar, Mateus estava me explicando mais cedo, é sobre a escavação, aquilo que vai profundo, aquilo que vai muito intimamente além do recorte que a gente escolhe mostrar para as pessoas. O mais íntimo da nossa vida está completamente exposto, escancarado diante do Senhor. E inevitavelmente, quando a gente verdadeiramente se conhece, a visão não é muito bonita não. A miséria humana, ela é simplesmente inevitável. E sondar aqui é muito mais do que ver o que a gente faz. Ver o que a gente pensa, na verdade, conhece o coração e as intenções do coração. O Senhor examina, fala mais uma vez, o Senhor nos examina. Ele me sonda e Ele me conhece. Segundo E, o Senhor nos enxerga. Diga alto aí, o Senhor nos enxerga. Texto, vamos lá, versículo 2 e 3. Ele sabe, tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. 3, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Caminhos são pensamentos, caminhos são hábitos, caminhos são aquela rotina que você tem, com pecados que às vezes a gente não consegue abandonar, ou lugares que a gente sempre acaba indo, pensando que não tem ninguém vendo. Ele conhece o teu tédio, a tua ansiedade, as suas tentações, até mesmo antes que essas tentações e esse tédio virem atitudes pecaminosas. Ele já está antes disso. O Senhor nos enxerga, Ele sabe ver os pensamentos e ver o que nós fazemos. Primeiro E, o Senhor nos examina, vai anotando. Segundo E, o Senhor nos misericórdia. Está ficando preto o negócio, pastor, está ficando difícil.
O Senhor, terceiro E, o Senhor nos escuta. Você pode dizer isso? O Senhor nos escuta. Versículo 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Esse texto ele vai me deixando cada vez com mais temor. Eu não sei para você, quando você para pensar. Aqui falando sobre palavra, aqui falando sobre finalmente aquilo que a nossa boca profere, aquilo que os nossos lábios deixam escapar. Antes disso, existe ciência do Senhor. E a doutrina reformada vai chamar isso de onisciência soberana. O Senhor é infinitamente sábio e presente, ciente de todas as coisas. Como eu falei, a cada E que vai passando, a gente começa a se sentir menor, mais vulnerável. Primeiro E, o Senhor nos examina. Segundo, o Senhor nos. Terceiro, o Senhor nos. As palavras que vêm à nossa boca, mesmo antes que elas sejam proferidas. Quarto E, o Senhor está. Vem para o texto. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Esse Deus está examinando o meu coração, esse Deus está enxergando os meus passos, meus hábitos, esse Deus está escutando a minha palavra, e meu Deus do céu, Ele está aqui. Me cercando por trás e pela frente. Ele põe a tua mão, Ele põe a sua mão sobre nós. O Senhor nos examina, o Senhor nos enxerga, o Senhor nos escuta e o Senhor está. Diante de todos esses fatos, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que nós podemos suportar a onisciência e a onipresença de Deus? Como eu falei, o tema da nossa reflexão hoje é o maravilhoso peso de ser conhecido. Até aqui, isso parece muito difícil de suportar. Porque, mais uma vez dizendo, só quem verdadeiramente se conhece sabe o tamanho da miséria que existe em si. Pensando no já e ainda não, nós não somos libertos da presença do pecado, embora sejamos libertos da culpa. E nós vamos terminar falando sobre isso. É muito difícil quando a gente se choca conosco, com a nossa própria miséria, com o nosso próprio pecado. Mas eu quero dizer que esse é o lugar mais seguro que você pode se encontrar hoje. Enquanto o Senhor não estabelece novos céus e nova terra, a nossa vida é de se perceber todos os dias. E a Purple está cantando sobre isso agora. Depois eu vou compartilhar com você. E como é paradoxal chegar sondando o nosso coração, enquanto o Senhor sonda, a gente também pode sondar e ver essa miséria, é desesperador. Isso pode te causar duas coisas: medo ou libertação. Porque não tem como fingir com Deus diante de todos esses fatos. Medo ou libertação? Isso depende de quem você acha que Deus é.